Primeira Crônicas, primeiro livro das Crônicas. Lembra, não é Primeira Crônicas, né? É o primeiro livro das Crônicas. Perdão, irmãos, eu fiz uma digitação errada, tá? Me perdoe. Primeiro livro das Crônicas, não, é 2 Samuel, capítulo 7. Eu estava lendo esse texto, eu não sei por que na minha cabeça eu coloquei ali Primeira Crônicas. Mas o texto a ser lido hoje, então, é 2 Samuel, capítulo 7, tá bom? Desculpe o erro de digitação. Deu certo, Ângelo? Beleza, então. Bom, 2 Samuel, capítulo 7. Nós vamos ler todo esse capítulo, tá bom? Eu não vou ler ele agora todo, completamente, eu vou expondo. À medida que formos lendo. Tiago, deu certo aí o play? Tranquilo? Valeu. 2 Samuel, capítulo 7. Vamos começar do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: vá e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Vamos pedir a presença de Deus mais uma vez. O Júnior já orou, mas gostaria que nós pudéssemos colocar diante de Deus a palavra dele. Pai, mais uma vez estamos aqui, Deus, derramando o nosso coração diante de Ti, diante da Tua presença. Pai, assim como essa palavra me marcou profundamente, Pai, que marque essa igreja também. Que cada coração aqui seja uma terra fértil, todos nós sejamos terras férteis, para que essa palavra, Deus, venha produzir sementes, venha produzir bons frutos, venha frutificar em cada vida. Que o Senhor me use, Deus, apenas como instrumento, como o nosso irmão Júnior orou. Eu quero ser apenas um canal, Deus, da Tua presença nesse lugar. Senhor, eu não estou aqui, Deus, porque eu mereço. Eu estou aqui, na verdade, por causa da Tua misericórdia. E apesar de mim, apesar das minhas falhas e limitações, fale com cada um de nós. Eu te peço essa noite, seja profundamente, ó Deus, marcados aqui a Tua igreja, e que a presença do Espírito Santo de Deus venha nos inundar essa noite. E assim eu oro em nome de Cristo. Amém. Irmãos, o texto começa dizendo que Davi já estava no seu palácio. E ao Davi estar no seu palácio, tudo ia bem. Pensa assim, Davi já tinha vencido os inimigos dele. Estava um tempo de paz e de tranquilidade no reino de Davi. E uma bela manhã, então, Davi acorda e pensa o seguinte: gente, eu estou aqui no meu palácio, um palácio bonito, um palácio grande, uma grande casa, e a arca de Deus está numa tenda. Não sei se o irmão sabe, mas até então o templo não havia sido construído nessa época. Aqui era a mesma, lembra da tenda que acompanhava Moisés e o tabernáculo que acompanhava o povo de Israel? Desde o Egito, é aqui. A época de Davi é essa época da tenda. A arca de Deus está lá naquela tenda. E Davi está numa grande casa, num grande palácio. Numa bela manhã, Davi acorda e pensa assim: poxa, mas eu estou morando numa casa tão grande, uma casa tão rica, né? Eu estou num palácio. E a arca de Deus está lá naquela tenda. Tadinha da arca de Deus. Tadinha da presença de Deus. Está num lugar, vamos dizer assim, que mereceria algo melhor. E aí Davi compartilha essa palavra com um homem de Deus, Natã. E Natã começa a aparecer aqui no texto bíblico. É a primeira vez que o profeta se apresenta ali diante da narrativa, diante da vida de Davi. E vamos ser honestos aqui com nós mesmos. Você acha que não era uma coisa boa que Davi estava pensando? Davi não pensava numa coisa bem legal? Imagina então você, né? Você está lá na sua casona, sei lá, você mora nos Jardins, você mora, sei lá, em algum condomínio fechado aqui de Goiânia. E aí você vê uma igrejinha, né, toda capenga, os telhadinhos caindo, não tem nem piso direito. Você podia parar para pensar: nossa, mas eu moro numa casa tão grande e a igrejinha de Deus está lá toda destruidinha. Natã, ô pastor, vamos fazer o seguinte: vamos construir uma grande casa para Deus. Vamos construir uma grande igreja, um grande templo. O que você acha que um homem de Deus falaria para essa pessoa? Não concordaria com esse projeto? Não parece ser um projeto bom, não é verdade? Parece ser uma coisa boa, né? Davi está num palácio, a arca de Deus está lá numa tenda, e Davi quer construir um palácio para abrigar aquela arca.
Então isso parecia ser uma boa ideia. E ele vai e compartilha isso com um grande homem de Deus. E aí o que Natan fala para ele? Nossa, mas essa ideia sua é muito boa, vamos fazer isso. Eu concordo com você, Davi, vamos construir essa grande tenda. Essa é a primeira cena. Só que a segunda cena começa o seguinte, porém, olha a conjunção adversativa no versículo 4. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natan dizendo, vai e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em templo nenhum. Mas tenho andado de tenda em tenda, em tabernáculo. Em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel, por acaso eu falei alguma palavra com qualquer das tribos? A quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou, eliminei os seus inimigos diante de você, engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado, desde o dia que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também faz saber que Ele, o Senhor, fará para uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você e do seu descendente que procederá de você e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo em meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, ele será por meu filho. Se vier transgredido, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha misericórdia não se afastará dele, como retirei de Saul a quem tirei diante de você. Quanto a você, a sua casa, o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre, segundo todas essas palavras, conforme toda essa visão. Assim Natan falou com Davi. Essa é toda a segunda parte dessa narrativa. Eu quero explicá-la para você, eu quero cavar esse texto com você. Nós vimos que Davi tinha um desejo. Viu a arca de Deus na tenda, ele morava no palácio grande, queria construir um palácio para Deus habitar. E Natan concordou com aquela ideia, só que o que Deus fala para Natan? Fala algo diferente para ele. Fala assim, em outras palavras, o que Deus falou? Por acaso eu falei para você, Davi, que eu queria algum templo? Davi, por um acaso eu te mandei construir uma casa para mim? Desde que eu tirei vocês lá da terra do Egito, eu estou em tendas. A minha arca está numa tenda. Quem te falou que eu preciso de um templo? Irmãos, aqui começa o nosso primeiro ensinamento. Às vezes nós temos um desejo no coração muito intenso. Sabe aquele desejo que você fala assim, esse desejo é de Deus? Esse desejo é uma bênção. Eu tenho certeza que esse desejo é a vontade de Deus. Aí você está lá, um desejo lícito, tá? Um desejo abençoado. Um desejo do qual você crê que é de Deus. Não parecia ser de Deus, irmãos? Pensa comigo, Davi estava com um desejo muito legal de construir um templo para abrigar a arca de Deus. Então esse desejo de Davi era legítimo. E aí você também tem um desejo legítimo, você acha que esse desejo é de Deus, e aí você vai consultar um homem de Deus. E o que esse homem de Deus fala? Cara, esse desejo é bênção. Esse desejo é a vontade de Deus. Vai adiante. E aqui, talvez, eu não quero gerar mais angústia no seu coração com essa questão a respeito da vontade de Deus, mas pensa comigo, era algo que parecia lícito? Não parecia lícito? Não parecia algo de Deus, o que Davi queria? Um homem de Deus confirma essa palavra, o que você ia fazer no outro dia? Ia começar a construir o templo, não é verdade? No outro dia você já ia estar cortando as madeiras, começando a construir a pedra. Só que o que aconteceu? Naquela mesma noite, Deus deu uma palavra para Natan. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quando algo parece ser de Deus, é um desejo lícito, você tem alguma vontade em relação à presença de Deus, você consulta alguém, um homem de Deus, e aquilo ali parece ser o propósito de Deus, Deus vai te dar a direção. Deus não vai te deixar perdido.
Você pode achar estranho e pensar assim, gente, mas esse desejo era tão bom, esse desejo era tão lícito, por que Deus não confirmou? Porque Deus, irmãos, não nos deixa no engano por muito tempo. Essa palavra parecia ser de Deus, o homem de Deus confirmou, só que Deus, isso não durou nem uma tarde. Logo à noite, Deus já manda uma palavra para Natan, falando assim, olha, peraí, fala para Davi que isso não é a minha vontade. Fala para Davi que esse não é o meu propósito, esse não é o meu caminho. Então vá lá e diga isso para Davi. E às vezes você está angustiado com um desejo que você tem, parece ser um pedido lícito, parece ser algo de Deus. Alguém, sei lá, já até confirmou isso. Não, vai lá, você tomou conselho com alguém. Só que Deus vem com a palavra e te diz, não é esse o caminho. Se você tem fome e sede de Deus, se você quer andar em obediência a Deus, se você ama a presença de Deus, Deus não vai te deixar no engano. Deus vai vir e vai corrigir essa rota que você aparentemente é de Deus, que alguém, até mesmo o homem de Deus, confirmou na sua vida. Você pediu conselhos. E Deus vai lá com uma palavra e corrige. Não é esse o meu caminho. E além dessa lição sobre a vontade de Deus, irmãos, aqui tem uma outra lição preciosa. Espere mais um pouco em Deus. Nós temos uma sede muito grande de pegar e falar assim, não, isso aqui está no meu coração, isso parece ser de Deus, eu pedi conselho para o pastor, pedi conselho para aquela pessoa, e ele confirmou, então eu vou lá e já vou fazer. Não, calma, espera. Por isso que a palavra de Deus fala que aqueles que esperam no Senhor, eles não vão se cansar. E a gente está cansado. Eu já falei isso para vocês aqui uma certa vez no culto. Quando a gente toma uma decisão fora da vontade de Deus, o que a gente tem que fazer depois? Gastar tempo, gastar energia, gastar dinheiro, gastar as emoções para corrigir uma decisão errada. E você está com a sua vida ocupada, você já não está mais tempo, você está assoberbado. Por que você está assoberbado, cansado, atarefado, no corre-corre? Porque às vezes você tomou um monte de decisão errada sem consultar a Deus, sem esperar uma decisão de Deus. E agora você está aí na sua vida tentando corrigir tudo isso. Aí você tem que trabalhar dobrado, trabalhar sábado, trabalhar domingo, trabalhar quinta, trabalhar 18 horas por dia, talvez por uma decisão errada. Mas Davi soube esperar. E ao esperar, ele ouviu uma palavra de Deus para o coração dele. E a gente leu essa palavra de Deus do verso 5 até o verso 17. O que Deus falou para Davi? Davi, eu não mandei você construir uma arca para mim, um palácio para mim. Davi, eu não mandei você construir isso aqui para mim. Quem te falou que eu precisava de um palácio? Quem te falou que eu precisava de uma tenda, de um palacete como é esse que você está morando? A minha arca está em tendas. Ele falou assim, por acaso eu mandei alguma tribo fazer esse palácio, Davi? Por acaso eu mandei os filhos de Israel fazer isso? Não, eu não mandei. Mas você sabe o que é o mais interessante? Davi recebe uma palavra, sabe do quê? Uma promessa. Davi queria construir uma casa para Deus. Você sabe o que Deus deu para Davi? Uma casa permanente. Olha só os versos a partir do final do verso 11. O Senhor também lhe faz saber que Ele, o Senhor, fará uma casa para você. Final do verso 11. O Senhor também lhe faz saber que Ele, o Senhor, fará uma casa para você. Irmão, Davi queria construir uma casa para Deus, mas Deus agora vai edificar uma casa para Davi. Sabe qual que é a casa que Deus está edificando para Davi? Uma família. Davi queria construir um templo físico para Deus, para abrigar aquela arca, para abrigar a presença de Deus. E não sei se irmãos lembra do átrio, do santo lugar, do santo dos santos? Davi queria construir aquele palácio para abrigar aquela presença de Deus, onde o sumo sacerdote iria ir lá uma vez ao ano para oferecer sacrifícios em favor do povo de Israel. Só que sabe o que é o mais interessante? Davi quer construir uma casa física para Deus, mas Deus vai lá e dá uma casa familiar para Davi, uma família. E essa casa diz o seguinte, por que é uma família? Eu vou provar para você, verso 12. Quando seus dias completarem, você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, ele vai falar de Salomão, né? Nós vamos saber que Salomão constrói os templos, mas ele fala o seguinte, eu serei por pai, ele será por filho.
E aí ele fala no versículo 16: quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Gente, quando Davi está querendo construir uma casa física para Deus, Deus falou assim: Davi, eu não preciso de uma casa física, mas porque você agora está com essa intenção no seu coração, sabe uma coisa? Eu vou te dar algo muito maior. Eu vou te dar um reinado eterno, um reino que não vai ter fim. Você quer estabelecer para mim uma casa, um templo, que pode ser destruído, e que foi destruído, não foi? O templo de Jerusalém não foi destruído por 3 vezes? E por final pelo Império Romano? Então esse templo físico aí, Davi, pode ser destruído, mas sabe de uma coisa? Eu vou te dar uma descendência que jamais terá fim, jamais será destruída. E quando ela é concretizada? Com a vinda do Senhor Jesus. Porque com a vinda de Cristo Jesus, exatamente da descendência de Davi, Deus cumpre essa promessa. O reinado de Deus que não vai ter fim por meio de Jesus. O reino de Davi, meus irmãos, jamais terá fim. Você sabe por quê? Porque ele é descendente do reinado de Cristo que não tem fim. Um reinado que não perece. Então, por mais que Davi estava com aquele desejo de construir uma casa para Deus, Deus não concretiza o sonho dele, mas Deus dá muito mais para ele. E esse dar muito mais para Davi é uma promessa no coração dele. E você sabe de uma coisa? Às vezes a gente está se apegado nesses pedidos, nesses desejos, mas Deus tem promessas para nós que a gente não se lembra ou não se apega a elas. Mas Davi se apegou profundamente a essas promessas, do qual Deus concretizou na vida dele. Davi queria construir uma casa física, Deus deu para ele uma descendência, uma geração, uma casa eterna, através da descendência dele. E sabe o que é mais interessante? Nós vimos isso no verso 13. Apesar de Deus não estabelecer aquele desejo, lembra que o desejo de Davi era lícito? Lembra que o desejo de Davi era um bom desejo? Era um desejo bacana, um desejo legal? E ele consulta o profeta e o profeta confirma aquela palavra. O que Deus fala para ele? Davi, eu não vou te dar essa chance, mas sabe de uma coisa? Por causa do seu desejo, que é lícito, que é puro, que vai de encontro à minha vontade, sabe o que vai acontecer? Eu vou permitir que um descendente seu construa esse palácio. Eu vou permitir que a partir da sua descendência, a partir da sua geração, vá lá alguém construir esse palácio, que no caso era Salomão. Então mesmo aquele desejo de Davi, que aparentemente estava contrário à vontade de Deus, né? Pareceu, não é? Mesmo aquele desejo que parecia ser contrário à vontade de Deus, o que Deus permitiu? Permitiu que a descendência de Davi construísse aquele templo. Mesmo que Deus não permitisse que Davi fizesse isso nesse momento. E a gente não vai ler esse texto, mas em 1 Crônicas capítulo 29, Davi é impedido de fazer a vontade de Deus. Agora você imagina só um pedido seu ser negado. Já parou para pensar nisso? Quantos pedidos de Deus seu já foi negado? Quantos pedidos que você fez que parecia ser bom? Ah, eu quero que fulano de tal se converte. Você acha que é um pedido lícito? É ou não é um pedido lícito? Não é verdade? Eu quero que fulano de tal se converte. Eu quero que fulano de tal seja curado, que não morra. Eu quero, sei lá, aquele tal emprego. Eu não sei qual é o seu pedido, que é lícito, que é um pedido bom, que se você chegasse para mim eu ia confirmar. Mas Davi não tem o seu pedido atendido, de um pedido lícito, de um pedido que era aparentemente a vontade de Deus. Em 1 Crônicas capítulo 29, Davi não tem esse pedido atendido aqui, como a gente viu. Mas sabe o que ele faz naquele capítulo? Ele doa todos os bens dele para construir o templo. Ele doou todos os tesouros pessoais para a construção do templo, mesmo Deus tendo falado um não para ele. Mesmo Deus tendo dito, não, Davi, você não vai construir esse templo. Quem vai construir é o seu filho. O que Davi poderia fazer? Davi poderia ficar de bem sim para Deus. Davi poderia ter se entristecido com Deus. Davi poderia ter ficado chateado com Deus, mas ele não faz isso. Mesmo com um pedido parecentemente lícito, mesmo diante de um pedido aparentemente bom, Davi não age com rebeldia contra Deus. Ele não fica grilado contra Deus, ele não fica rebelde contra Deus, ele simplesmente doa todos os seus bens para a construção de um pedido que Deus negou para ele. Essa atitude de Davi ter dado tudo o que ele tinha para a construção do templo, não é só isso que me choca, vamos dizer assim, na atitude de Davi. Você sabe por quê? Muitas vezes quando a gente tem um pedido negado por Deus, Deus fala um não. Tem um pastor que ele diz o seguinte, isso me marcou muito, falou assim, pastor, eu perguntando, né?
Você tem as suas orações sempre respondidas? Sempre respondidas. Eu falei, mesmo, pastor? Você tem as suas orações sempre respondidas? É. Deus às vezes fala um sim para mim, Deus fala um não, ou Deus fala um espera. Mas a minha oração sempre é respondida. É respondida com um não, com um sim ou com um espera. Mas sempre Deus responde. Às vezes não é o que eu quero. E você sabe o que é o mais interessante nisso tudo aqui? Davi não teve o pedido dele respondido. O desejo dele, né, respondido. Mas Deus deu algo infinitamente maior para Davi, que foi a descendência dele vinda através de Jesus. Um reino que jamais terá fim. A bênção que Davi recebeu foi infinitamente maior do que o desejo que ele queria. E aqui talvez a gente não entende. A gente é birrento. A gente é crente mimado. A gente faz biquinho para Deus, bate o pé e faz birra e fala, Deus, se o Senhor não me der tal coisa, eu vou ficar chateado demais com você. E aí tem gente que sai da igreja. Tem gente que abandona Deus porque não teve o seu pedido fulano de tal respondido. Porque aquele pedido não foi concretizado, não foi respondido. Então abandona Deus, larga a igreja, não quer saber mais de Deus. Quantas pessoas eu não conheço assim, irmãos? Que estão revoltadas hoje com Deus porque não tiveram o seu pedido atendido por Deus. E o que me choca na presença de Davi não é só porque ele deu todos os seus recursos financeiros para a construção do templo, conforme eu falei, 1 Crônicas 29, mas o que me choca vem a partir de agora a oração de Davi. E olha como é que ele começa. Depois dele ter recebido o não de Deus, como é que você reagiria? Davi reagiu assim, e eu começo lendo. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Deus? E qual a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E como se isso ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor, também falaste a respeito da casa do teu servo para os tempos distantes, ou seja, para a minha geração futura, né? E isso é instrução para toda a humanidade, ó Senhor Deus. Que mais ainda poderei te dizer, Davi? Que mais ainda te poderá dizer, Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste essa grandeza, dando-lhe a conhecer a teu servo. Gente, aqui termina o versículo 21. Davi começa a oração dele não murmurando contra Deus. Davi começa a oração para ele não perguntando assim, Deus, mas por que você não respondeu a minha oração? Por que você não disse um sim para mim? Eu estava com um desejo lícito, eu queria construir um templo. Por que o Senhor não falou um sim para mim? Eu queria tanto esse pedido. Davi não começa assim. Sabe como é que ele começa a oração dele? Reconhecendo quem ele é. Reconhecendo a pequenez dele, reconhecendo a humildade dele, reconhecendo que ele não veio do nada, mas Deus trouxe ele aqui. Davi começa a oração dele, não reclamando contra Deus, não murmurando, não questionando, mas reconhecendo que ele não é nada. Reconhecendo que ele é humildemente apenas um servo. Quando você recebe os nãos de Deus, os seus pedidos de oração, como é que você reage? Você reage igual Davi? Reconhecendo Deus, eu não mereço mesmo. Eu não mereço ver esse pedido cumprido, porque de fato o Senhor já me escolheu, o Senhor já me salvou. Quem sou eu, Deus? A sua atitude é de humildade, em primeiro lugar, quando você tem um pedido negado diante de Deus? Mas Davi não só reconhece quem ele é, ele reconhece quem Deus é. Verso 22. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti. Segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido, quem há como o teu povo? Como Israel, gente única na terra, e quem foi Deus resgatador para o teu povo? Fizeste para ti mesmo um nome, e fizeste por teu nome essas grandes e tremendas coisas, para a tua terra, diante do teu povo, que resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses, estabelecendo o seu povo, Israel, e o teu povo para sempre, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Gente, a segunda atitude de Davi não foi de murmurar, não foi de reclamar, não foi de questionar Deus, não foi de dizer por que ele não atendeu o pedido. Ele reconheceu quem ele era, ele reconheceu quem Deus é. Quando a gente tem a grandeza ou a noção de quem é Deus, eu simplesmente me calo, eu simplesmente me prostro, porque sabe assim de quem Deus é. Mas por que a gente tem dificuldade de reconhecer quem Deus é? Porque não há nada na criação, na criatura, que possa ter uma referência
assim, tão próxima da santidade, do poder de Deus. Você tem que juntar o homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Você tem que juntar a criação lá fora. Você tem que olhar para tudo isso e ir montando um quebra-cabeça e falar assim: gente, Deus é grandioso mesmo. Imagina um tornado, a força que tem um tornado e um furacão, em qualquer cidade aí do mundo. Uma cidade dos Estados Unidos. Imagina a força que ele tem. Pois é, aí você olha do globo. Já viu quando você olha do globo assim, você só vê aquele redemoinhozinho naquela nuvem? Bem pequenininho. Mas quando você desce lá embaixo, você vê a força e a grandeza, não é? Imagine Deus, que colocou todo o universo como estrado dos pés dele. Gente, estrado é aquele que você pisa. Sabe aquela madeirinha que você pisa assim? Estrado é aquilo. Deus fez do universo inteiro lugar para ele pôr o pé dele. Agora, se você olha de uma nuvem, você vê um furacãozinho lá naquele lugar e você vê um poder que existe furacão, imagina então o poder desse Deus que você diz que você clama. Imagine só, eu tive, compartilhando com os irmãos brevemente, eu fui uma vez lá em Foz do Iguaçu, nas cataratas, e quando você está do lado brasileiro, você vê assim o paredão de água descendo, né? Muita água, água demais, é muito bonito. Só que quando você vai pelo lado argentino e você vai visitar as cataratas pelo lado argentino, dá muito medo, dá muito temor, porque a passarela passa exatamente sobre o rio Iguaçu, de Foz do Iguaçu, e você chega naquele que eu não gosto de dar esse nome, mas denominaram a garganta do diabo. E quando você chega ali, é tanto volume de água, é tanta água que chega a dar medo. Eu falo assim, gente, eu nem quero chegar tão perto aqui, porque o barulho é tão alto, é tão ensurdecedor, e é tanto volume de água que eu fico pensando, gente, imagine se você pegar uma pessoa e jogar ali. Eu fico assim, gente, acabou. Agora você diante de um tornado você já tem medo, diante das cataratas do Iguaçu você tem medo, diante talvez de um temporal aqui em Goiânia você já tem medo. Imagine o poder e a grandeza do próprio Deus. E Davi aqui, meus irmãos, me choca por causa desse aspecto da grandeza que ele conhecia bem de Deus. Mas talvez diante dos nossos pedidos que são negados diante de Deus, a gente não tem noção da grandiosidade desse Deus e de quem a gente está clamando. E Davi só pôde ter essa grandiosidade de Deus porque ele reconhecia quem ele era e quem Deus é. E por fim, irmãos, ele termina essa oração breve, dizendo no verso 25: E agora, ó Senhor Deus, quanto a essa palavra que disseste a respeito do teu servo, a respeito da tua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Sabe como é que Davi termina a oração dele? Pedindo os cumprimentos da promessa de Deus. Pedindo para que Deus cumprisse as promessas dele, cada uma delas. E ele continua mostrando a grandiosidade de Deus, dizendo o seguinte: olha, seja para sempre engrandecido o teu nome, e que diga o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, o teu servo, será estabelecida diante de ti, pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus Israel, fizeste o teu servo essa revelação, dizendo: edificarei uma casa para você. Por isso o teu servo se animou para fazer oração. Agora, pois, Senhor Deus, tu mesmo é Deus, e as tuas palavras são verdade, tens prometido ao teu servo este bem, queiras agora abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção a casa do teu servo será abençoada para sempre. Gente, Davi termina lembrando das promessas de Deus. Davi termina pedindo, Davi nessa oração inteira, ele só faz um pedido. Sabe qual que é o pedido? No final ele fala assim: Senhor, abençoa a casa do teu servo, cumpre a tua palavra. Davi, gente, não reclamou diante dos nãos de Deus. Davi não murmurou diante dos não de Deus. Ele simplesmente reconhece quem ele é, reconhece quem Deus é e lembra das promessas de Deus. Será que é assim que você tem agido diante dos nãos de Deus? Será que quando Deus fala um não para você, diante de um pedido, como é que tem sido a sua reação? Só que por que a gente murmura? Por que a gente questiona a Deus? Por que a gente não entende o agir de Deus? Porque falta conhecimento do próprio Deus. A gente não conhece as promessas de Deus para nossas vidas. Nós não conhecemos as promessas de Deus para a igreja dele, então a gente murmura. A gente só fica focado no nosso não que recebemos de Deus.
A gente só fica focado porque o nosso pedido não foi alcançado, mas a gente se esquece de voltar para a palavra de Deus, de tudo aquilo que Ele já prometeu para nós. Gente, se eu fosse descrever todas as promessas de Deus aqui, nós ficaríamos muitas horas, e eu tenho certeza que você ia se cansar, iria embora, o relógio ia passar. Mas se você crê em Jesus, você é salvo eternamente. Você já parou para pensar nisso? Hoje de manhã a gente ficou falando aqui sobre a questão de não adulterarás, do 7º mandamento. E eu citei um exemplo de um rapaz que tem um projeto de vida para viver até 130 anos de idade. Ele tem esse projeto fixo na cabeça dele. E eu fico pensando, essa pessoa está se empenhando tanto em viver 130 anos de vida, e ele faz coisas mirabolantes para viver 130 anos de vida, dieta alimentar, academia, forma de comida. E eu fico pensando assim, esse cara não tem ideia do que é a eternidade. Ele não sabe das promessas eternas de Deus, do cumprimento das promessas, que se ele soubesse, ele estaria investindo a vida no lugar certo. E eu fico pensando, por que a gente murmura tanto contra Deus então? Falta de conhecimento das promessas, falta de conhecer quem é Deus. Davi firmou os olhos dele nas promessas de Deus. Davi fixou aquilo que Deus havia dito que cumpriria na vida dele. E não ficou lá questionando, murmurando o porquê que ele não ia fazer o templo. Mas sabe o que é mais interessante? É que Deus acaba cumprindo o pedido de Davi, como eu falei para vocês no verso 13. Diz assim, este edificará um templo em meu nome e eu estabelecerei para sempre o seu trono, trono do seu reino. Davi teve o seu pedido, vamos dizer assim, concretizado, mas por uma outra pessoa, pelo seu filho, Salomão. E sabe o que é mais interessante também? Davi não ficou com inveja disso, Davi não ficou triste com isso, Davi não ficou magoado com isso. Pelo contrário, como eu falei para vocês, ele deu todos os bens que ele tinha dos seus tesouros particulares para a construção do templo. Será que você também não sente inveja de quando Deus fala um não para você e talvez um sim para outra pessoa? Será que você não fica mais chateado, mais amargurado com Deus e alimenta aquela tristeza, aquela amargura, porque talvez Deus respondia o pedido de alguém e não o seu? E eu encerro talvez dizendo uma dura analogia de, imagine 2 pessoas estudando para medicina, para passar no vestibular. E essas 2 pessoas passam o ano inteiro estudando juntas. Elas estão estudando no mesmo colégio. Elas tiram o período da tarde para estudar juntas. São 2 crentes. Os 2 estão estudando, os 2 estão se dedicando. Mesma escola, mesmo tudo. Chega no final do ano, no vestibular, só uma delas passa. Deus não respondeu o pedido daquela pessoa. Ele não teve o seu pedido concretizado. Como seria a reação desse estudante de medicina ao ver o seu colega passando de ano e ele não? Será que seria de alegria? Será que seria de alegrar com os que se alegram? Será que ele daria uma festa para aquele colega dele de turma? Ou ele invejaria ele? Ou ele desprezaria ele? Gente, o que eu quero resumir com essa mensagem é: qual tem sido a atitude do seu coração diante dos nãos de Deus, das suas respostas de oração? Vamos orar? Deus, tem misericórdia de nós. Pai, Davi foi realmente um homem segundo o coração de Deus. Faz de nós, Deus, alguém segundo o teu coração também. Faz de nós, Deus, assim como Moisés, amigo de Deus, que também batalhou para entrar na terra prometida, aguentou o povo no deserto, suportou o calor, o frio, suportou a murmuração do povo, mas também não entrou na terra de Canaã. Mas nem por isso murmurou contra Deus, nem por isso blasfemou contra Deus, nem por isso abandonou o próprio Deus, mas manteve-se fiel. E o que nos causa mais espanto aqui é Davi, diante do não de construir a arca que Deus nem havia pedido, Deus dá algo muito maior para ele,
uma descendência que jamais terá fim, um reinado que jamais terá fim, promessas que Deus deu a ele, da aliança que ele fez com Davi. Essa mesma aliança que o Senhor fez com cada um de nós que cremos em Cristo Jesus, uma aliança do qual o Senhor Deus não romperá, uma aliança, Deus, do qual o Senhor fez conosco e não vai nos abandonar, uma aliança, Deus, do qual o Senhor Deus de fato, ó Deus, cumpre, não como as alianças terrenas que pessoas fazem entre homens e mulheres, depois se divorciam, não alianças que as pessoas fazem no contrato de compra e venda de um carro, depois se desfaz esse negócio, não uma aliança num contrato de compra e venda de uma casa, não, uma aliança que o Senhor fez conosco, ó Deus, do qual não será rompida, uma aliança, Deus, do qual o Senhor há de cumprir, porque o Senhor já deixou o Consolador conosco, o Espírito Santo de Deus, e nos levará para a morada celestial. Uma aliança, Deus, do qual o Senhor permanece fiel, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações, apesar da nossa murmuração, apesar da nossa incredulidade, o Senhor se permanece fiel, porque o Senhor não pode negar a Ti mesmo. Pai, faz cumprir todas as promessas do Senhor para a Tua igreja, do qual as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, do qual o Senhor prometeu o Consolador, Deus, o Espírito de Deus que habita no meio de nós. Enche-nos, Deus, desse poder, enche-nos do Teu Santo Espírito. Pai, nós Te louvamos, somos agradecidos e louvamos por quem Tu és, reconhecendo a nossa pequenez e a nossa fraqueza. E assim nós oramos em nome de Cristo. Amém.